Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula, uma aula importantíssima, aula aí que eu tenho absoluta certeza que para você que vai fazer concurso na área fiscal, na área de advocacia, este assunto aqui é importante. Este assunto dessa aula é muito importante, porque nós vamos abordar os artigos 150 até o artigo 152 da nossa Constituição Federal. Professor, o que acontece? Esse aqui faz parte de um bloco de direito tributário. É isso mesmo, direito tributário. Qual que é a principal fonte do direito tributário? É a Constituição. É a Constituição. E nesta aula, nós vamos abordar os artigos 150 até o artigo 152. Artigos importantes. Por quê, professor? Porque a Constituição Federal, que é a nossa carta magna, é a nossa lei mais importante, trouxe o quê? Limitações ao poder de tributar. Professor, quem que tem a competência de tributar? Quem tem a competência de tributar são os entes federativos. Quais são os entes federativos, professor? A União, os estados, ok? O Distrito Federal e os municípios. Né? A Constituição Federal atribuiu a eles competência de tributar. Só que essa competência de tributar não é ilimitada. Ela sofre o quê? Limitações. Então, nós vamos tratar aqui as limitações. Para quê, professor? Para conter o apetite feroz, né? O super apetite do próprio ente público de tributar. Hoje eu já acho isso, cara, eu acho um absurdo, né? Eu já acho um absurdo essa questão aí eu acho um absurdo essa questão hoje que nós temos aí da tributação, da carga tributária. Imagina se não tivesse esses princípios, né? E claro, também para proteger o contribuinte. Professor, como é que vai se expressar, né? Principalmente, olha só, né? Então essas limitações ao poder de tributar vai instituir o quê? Princípios. Princípios. Professor, essa aula aqui nós teremos todos os princípios do direito inerentes ao direito tributário? Claro que não. Mas uma coisa eu digo para vocês, nesta aula aqui nós vamos abordar os principais princípios. Nesta aula nós vamos abordar os principais princípios que são cobrados em prova de concurso. Garanto para você, essa aula aqui não é uma aula curtinha de 15 minutos, não, cara. É uma aula com profundidade, é uma aula com muitos exercícios, é uma aula que nós vamos ter que buscar referência no Código Tributário Nacional para explicar as exceções. Cara, eu digo para você, cara, com essa aula aqui, somente com essa aula aqui, pelo menos uma questão na sua prova estará lá. E além disso, esta aula ela vai trazer base, fundamentos para outros assuntos do direito tributário. Então vamos embora. Limitações ao poder de tributar. Artigo 150 ao artigo 152 da Constituição. É claro que o artigo 150 ele é o principal. Né? Vamos lá, limitações, seção 2, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Olha aí, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Então, o que está dizendo aqui? Que nós podemos ter outros instrumentos que possam dar garantias, proteções ao contribuinte. Ou seja, as proteções que aqui nós iremos falar para vocês, explicar detalhadamente, elas não são exaustivas, né? Elas não são exaustivas, né? Tem outras, e tem, com certeza, né? Beleza. É vedado. Professor, o que significa vedado? Né? Vedado significa dizer proibido. Aí, ó. Ok. É proibido. Limitações do poder de tributar. Está limitando quem? A União, Estado, DF e município. Então é proibido. Tá? Então, o que é proibido? Ele não pode fazer. Primeiro princípio, o princípio da legalidade. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Lei. Então é o seguinte, tá? Quando a gente fala em tributo, você tem que entender que tributo são impostos, taxas
ok? Contribuições de melhoria. Empréstimos compulsórios. E contribuições. Aí contribuições vocês têm várias, né? Contribuição previdenciária. O que mais, professor? Contribuição social. O que mais, professor? De intervenção de domínio econômico, né? O que mais, professor? Serviços. O que mais, professor? Profissionais. Então preste atenção. Ó, olha só o texto. Olha o texto aqui. A lei. Ó. Exigir. Cobrar. Aumentar. Ó, exigir ou aumentar, majorar. Tributo. Quando ele fala tributo, não é apenas impostos. Isso já foi cobrado várias vezes. Beleza. Lei. Lei. Tá? Que lei que estabeleça. Então, isso aqui é o princípio da estrita legalidade. Então, tem que ter lei. Essa lei pode ser uma lei ordinária ou pode ser uma lei complementar, ou exigir. Tá? Exigir, ou cobrar, criar, aumentar tributos, tem que ter lei. Né? Por exemplo, professor, eu posso criar uma taxa por decreto? Não. Não pode. Né? Você não pode criar uma taxa por decreto. Embora decreto seja uma norma, ela não é lei. Ou seja, o constituinte disse isso. Então isso aqui é chamado o quê? Né? Estrita legalidade. Essa palavrinha estrita legalidade, isso aqui, cara, isso aqui cai muito na prova de concurso, então nós temos que investir um tempo aqui razoável para vocês, né? Estrita legalidade significa dizer que é somente a lei. Somente lei. Tá? Que pode ser lei ordinária. Ó, e pode ser lei complementar. Aí, ó, somente lei, estrita legalidade. Então não pode ser por decreto, não pode ser por decisão, não pode ser por decisão judiciária, não pode ser por convênio, não pode. Não pode, tá? Então aqui é estrita legalidade, só pode ser. Professor pode, por exemplo, professor alterar o prazo, um decreto pode. Ó, um decreto pode alterar o prazo de pagamento do tributo? Sim ou não? Sim. Esse decreto está atendendo o princípio da legalidade? Sim. O que significa o princípio da legalidade? Significa dizer que o decreto está de acordo com a lei. Bacana, bingo, está aí. Tá? Agora, né? Por que o decreto pode? Por que você pode alterar a data de pagamento? Porque a lei diz que o ato de exigir e aumentar que tem que ser lei, que é da estrita legalidade, tem que ser lei. Tá? Então você tem que saber. Ok, bacana, né? Então isso aqui que tem o quê? Na Constituição. Vocês entenderam? Beleza, né? Então vem comigo, né? Somente lei, né? Ok. Professor tem exceções? Tem. Tem muitas exceções que a própria Constituição Federal traz. Tá? A própria Constituição Federal traz, né? Então vem comigo. Olha só. Tribunal de Contas do Pará, do Estado da Paraíba, 2022, Banca Sebrasp, cargo conselheiro substituto. O princípio da legalidade impõe que a cobrança de tributos exija a lei anterior que o estabeleça. Ok. A letra, o princípio da legalidade e lei anterior que estabeleça. O que estabeleça? Que exija. Beleza. Todavia, a elevação de alíquotas pode
em determinadas situações, ser promovidas por meio de decreto, ó, elevação. Ué, professor, vem comigo aqui. Aqui diz, é proibido exigir ou aumentar. Elevação é aumentar tributo. Tributo, que aqui tem as 5 espécies de tributo, sem lei que eu estabeleça, só que vem aqui, pode, em determinadas situações, ou seja, há exceções, ser promovida por meio de decreto? Sim, correto, né? Aí, tá? Então você pega aí, exceção ao princípio da legalidade. A própria Constituição Federal, no seu artigo 153, parágrafo 1º, que vai ser objeto da nossa próxima aula, que são os impostos federais, né, diz: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos, né? 1, 2, tal, ou seja, né? Aqui, imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Tá? Então, esses impostos, eles poderão ser majorados, preste atenção, eles poderão ser majorados, ou certo, ou reduzidos, né? Eles podem ser o quê? O quê? Sem lei. O ato do executivo. O ato do executivo pode ser o quê? Ato do executivo. Beleza? Ato do executivo. Ato do executivo é o quê? Lei. Beleza? Desculpa. Ato do executivo aqui vai ser o quê? Decreto. Decreto. Aí eu digo para você, esse princípio aqui, um governador, desculpa, né? Não, o presidente da República, né? Ele vai lá, altera, né, as taxas do imposto de importação, beleza? Tarifaço. Ele pode fazer por decreto? Pode, porque a própria Constituição permite. Aí eu pergunto, esse ato, esse decreto, que o presidente da República, ele está atendendo o princípio da legalidade? Sim, ele está atendendo o princípio da legalidade. Por quê? Porque este decreto está de acordo com todo o ordenamento legal vigente. Agora, este decreto não atende o princípio da estrita legalidade. Estrita legalidade significa dizer que deveria ser lei. Só que este ato não está revestido da estrita legalidade. Bacana? Entendeu, né? Tá entendendo aí, né? Ok, beleza, né? Professor, eu preciso saber quais são os atos. Quais são? Então, existem exceções? Sim. Então, o princípio da legalidade, nós temos exceções. Bingo. Beleza, né? Ok, né? Vamos lá, né? Aí eu tenho que fazer um recurso pedagógico. Nós temos que ir lá no Código Tributário Nacional. Aí pronto. Com conhecimento da Constituição, com conhecimento que você tem que saber o que é estrita legalidade, reserva legal, né? reserva de lei, estrita legalidade é uma coisa. Você tem que ter um ato revestido de lei ordinária ou lei complementar. Ou o princípio da legalidade, puro e simples, tem que estar de acordo com as leis. Aí nós temos que vir aqui, no artigo 97 do CTN. E detalhe, depois que eu terminar de gravar o nosso curso aqui, de Constitucional, eu vou começar imediatamente do Código Tributário Nacional. Então você vai... Cara, não tem como você não aprender comigo aqui. Somente a lei pode estabelecer. Então isso aqui é o princípio o quê? Da reserva legal. Vou dar um espaçozinho aqui, né? Reserva legal. Ou seja, somente lei. Também estrita legalidade. Somente lei. Olha só, tá? Primeiro, instituição de tributos ou sua extinção. Não tem exceções. Todos, o professor, o prefeito quer instituir uma taxa de serviço XXX. Né? O prefeito quer instituir essa taxa de serviço XXX. Ele vai ter que fazer por lei. Ele quer extinguir determinada taxa. Vai ser por lei. Tá? Então, somente lei. Isso aqui é o mais fácil. Então, instituição de tributos ou a sua extinção. Bacana, né? Segundo, vem comigo aqui. Vamos falar da alíquota. Alíquota, né? Alíquota. O exercício do slide anterior falava da alíquota, né? Beleza, né? Ok, né? Então vem comigo aqui, Vem comigo aqui, A majoração
de tributos, ou a sua redução. Então, para majorar tributos, em via de regra, legal. A sua redução também, né? Agora, ressalvado as exceções, imposto de importação, exportação e TCDM, que está aqui no artigo 39, né? No artigo 39, né? O artigo 39. Deixa eu até conferir aqui se o artigo 39 ele trata do TCDM, né? Aí, ó. Vamos pegar esse cabo aqui, né? Artigo 39, ó. Tá? Exatamente, ó. Imposto sobre transmissão de bens imóveis, direitos relativos a eles, né? Bens imóveis, né? Opa! É competência dos estados, né? Uhum. Opa, desculpa, esse ali no 39, ele na verdade é o seguinte, né? O que acontece, né? 39 aqui, base de encontro os limites fixados no Senado Federal, né? Aí, ó, caracteriza por sua propriedade, né? É porque ele é muito, né? É muito antigo, né? É imóvel, né? O imposto de competência dos estados sobre transmissão de bens imóveis e direitos relativos a eles como fato gerador. A transmissão de qualquer tipo da propriedade do domínio útil. Cara, isso aqui é o ITBI. Tá? Esse cara aqui é o ITBI. Né? Esse aqui é o ITBI. Tá? Esse cara aqui é o ITBI. Vou dar um ESC aqui. Tá? Eu viu? Na hora eu já, entendeu? ITBI. O que acontece? Esse aqui é de 1976. Professor, arruma esse cara aqui, sim. Deixa eu ver aqui o que o senhor está fazendo. Claro, duplicar aqui, ó, para vocês, ó, tá? Então esse cara aqui, ó, tá? É o ITBI, beleza? Só que lá no código que é de 66, ele disse que era dos estados. Hoje isso aqui é imposto municipal. Então aqui já há uma contradição, né? Deixa eu arrumar esse cara aqui, ó, tá? ITBI, beleza. Eu sempre, cara, eu conheço bastante, entendeu, cara? Bastante aí essa questão de impostos, né? Essa questão aí de impostos, principalmente impostos municipais, porque né? Porque é o seguinte, né? Eu estudei bastante aí vários CTMs, né? Então bora, né? Aí, ó, ok, né? Então são as exceções, né? Professor, quais são as exceções dos tributos que podem ser removidos por decreto, né? Vamos lá, aqui, ó, isso aqui, ó, é o imposto de importação, né? Imposto de exportação é o IPI e o IOF. Beleza, né? Aí, tá? Os impostos, né? Vamos embora. Definição do fato gerador da obrigação tributária principal. Então, olha aí, gente, a definição do fato gerador, né? Quando a gente fala em definição do fato gerador, nós estamos tratando da hipótese de incidência. Então, a hipótese de incidência, né? Essa hipótese de incidência se materializou, então ocorreu o fato gerador. Todo o tributo tem seu fato gerador, beleza? Do fato gerador, ok? Gera duas obrigações. A obrigação principal. A obrigação principal é de quê? De pagar. Aí você tem a obrigação acessória. É de prestar informação. Positivo ou negativo, ou deixar de fazer ou fazer. O cara vai cobrar isso aqui. Significa dizer que a obrigação acessória, estamos estudando o princípio da legalidade, tá? A obrigação acessória não está sujeita à reserva de lei. Não está sujeita à reserva de lei. Tá? Agora, a obrigação principal, reserva de lei. Beleza? Aí, ó. Então, aqui, ó. O que é obrigação acessória? Então, por exemplo, um prefeito, um secretário de Fazenda pode editar uma portaria exigindo uma obrigação acessória do contribuinte. Sim, pode. Né? Ele pode exigir, tá, do contribuinte uma obrigação acessória através de uma portaria. Claro que essa portaria atende o princípio da legalidade, mas o princípio da legalidade é diferente da reserva de lei.
Ou seja, aqui eu estou só trazendo para vocês aqueles atos que necessitam de lei. De lei, de lei, entendeu? Para quê? Para que você forneça um relatório da sua produção. Pronto, tá aí. Aí, ok? Né? Pronto, né? Só seguindo essa trilha aqui, ó, a hipótese, né, de incidência, né? Aqui vai criar o tributo. Ó, criar, né, o tributo, beleza? Ó, tá? Beleza? Do inciso, ó, criar o tributo, hipótese de incidência, né? Aí você tem o fato gerador. Aí do fato gerador, você vai ter a constituição do crédito tributário. Para constituir o crédito tributário, você tem que ter o lançamento. O lançamento, né? O que é o lançamento? O lançamento está lá no artigo 142 do CTN, um ato administrativo da produção, né? Da produção aqui, certo? Que vai gerar, vai criar o quê? Vai criar aí vai criar aqui a obrigação, né? Vai constituir o fato do crédito tributário. Dá um para papai aqui. Então, vai para lá, vai, papai está trabalhando, vai para lá, vai. Aí você cria o crédito tributário, tá? Desculpa, pessoal, né? Esse crédito tributário, ele vai ter destinação, ele pode ser extinto, ele pode ser suspenso, ou ele pode ser excluído. Ok, ó. Tá? Reserva legal. Criar. Fato gerador. Obrigação principal. 90% das questões de prova vai trazer uma obrigação acessória que vai ser criada por não lei, uma norma tributária. Aí. Pronto. Aí. Já. Beleza? Vamos escrevendo. Vamos escrevendo. Tá? Ok. Outro. Fixação da alíquota do imposto. Beleza. Tá? E a sua base de cálculo. A alíquota do tributo e a sua base de cálculo. É claro, tá, que para você reduzir ou aumentar, você mexe na alíquota. Então vai ser imposto de importação, exportação, IPI, IPI e IOF. Né? IOF também. Tá? IPI e IOF aí também, base de cálculo, ok? Beleza, né? Beleza. Então vou até escrever aqui do lado aqui, né, os tributos aí. Ó, se você pega aqui, gente, ó, imposto de importação, imposto de exportação, tá? O IOF e o IPI, tá? A maioria desses impostos aqui, ele tem um caráter chamado extrafiscal. Ó, extrafiscal, exatamente, né? Então, o caráter extrafiscal, primeiro, fiscal significa arrecadação. Ou seja, ele tem outros interesses também, né? Outros interesses além da fiscalização. Né? Você pega aí, imposto de importação, né? O que é isso? Né? Ele vai ter sempre esse zero. Para quê? Para competir no mercado internacional, trazer o quê? Imposto de exportação vai ser sempre zero, né? Por quê? Para competir no mercado, trazer divisas para o país, né? Beleza, né? Vamos lá. Combinação de penalidades. O que é combinação de penalidades? É você aplicar penalidades. Então, toda aplicação de penalidade tem que ter reserva legal, somente lei. Um decreto não pode criar uma penalidade, tá? Para as ações ou omissões contrárias aos seus dispositivos, né? Ou para infrações nelas infinidas. Então, para combinar, aplicar penalidade, tem que estar previsto, e, finalmente, né, as hipóteses de exclusão, suspensão, extinção dos créditos tributários, ou a dispensa ou a redução de penalidades, né? Então, isso aqui é o princípio da reserva legal, tá? Então, o princípio da reserva legal, é claro, né? Você tem aqui esse rol de impostos aqui. Vem comigo aqui, tá? Vem comigo aqui, ó. Então é o seguinte. Vamos lá. Reserva legal. Instituir tributos e a sua extinção. Majorar tributos ou a sua redução. Ok. Ressalvados esses impostos extrafiscais.
Definição de fato gerador da obrigação principal. Todos, sem exceção, tem que ter o quê? Tem que ter lei. Alíquota e base de cálculo, lei. Combinação de penalidades para as ações e omissões contrárias, lei. Hipótese de exclusão, suspensão e extinção, dispensa ou redução de penalidades, lei. É o princípio da reserva legal. Tá? Ou seja, o texto constitucional, ele trouxe lá no artigo 150, inciso 1. Ele trouxe, né? O que ele trouxe, né? É vedado à União, os estados, o DF, os municípios, exigir, né? Cobrar, né? Exigir ou aumentar tributos. Aí vem o CTN, ele ampliou a inconstitucionalidade? Não. Não, por quê? Por que não há essa inconstitucionalidade? Porque quando ele amplia, né, esse aqui, ele vem beneficiar a coletividade. Então, não vem proteger, né? Ok, não pode, não está contrariando a lei aqui, né? Seguindo aqui o artigo 97, né, equipara-se a majorar o tributo à modificação da sua base de cálculo, que importe torná-lo mais oneroso, né? Aí, uma proteção. Às vezes está lá o prefeito, ele não conseguiu majorar o tributo, né? Ele vai lá e ele muda o que? A base de cálculo, né? Ok. Não constitui majoração de tributo para fins do disposto no inciso 2, tá? No inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base, né? Isso aqui é muito comum ao IPTU, né? Que está sempre o quê? Atualizando a sua base, né, da planta genérica, né? Inclusive, na reforma da tributária, a reforma tributária concedeu ao Poder Executivo, claro, mediante lei, mediante o princípio da legalidade, ele pode estar alterando aí a base de cálculo do IPTU, né, a planta genérica do IPTU todos os anos, né? Feito isso, vamos lá, vamos treinar um pouquinho. Concurso da Receita Federal, FGV 2023, cargo de auditor. Por meio do decreto, o presidente da República ampliou o prazo de pagamento de certo tributo federal de 30 para 45 dias, determinando que tal decreto produzirá efeitos imediatamente a contar da data da publicação do Diário Oficial da União. Beleza, tá aqui o que está acontecendo aqui. Ele criou o tributo? Ele aumentou o tributo? Ele aumentou a alíquota? Ele mudou o fato gerador? Ele criou a obrigação principal do fato gerador? Base de cálculo? Né? Ele instituiu aqui penalidades? Ele trouxe hipótese de exclusão, suspensão, extinção? Ele está dispensando penalidades? Não. Então ele fez o que aqui? Ele fez um decreto. O decreto faz parte da norma tributária. Ele está atendendo. Então é permitido? Claro que é permitido, né? Isso aqui, ó, é acessório. Isso aqui é acessório. Tudo que é acessório, né? O que acontece? Não precisa de reserva legal. Tá? Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Ó. Tal decreto é um ato normativo. Correto, ele é um ato normativo. Ele é um ato normativo legal. Legal. Apto para realizar essa alteração de prazo? Correto. Gente, a roda é a mesma. Você está conversando com um cara que já fez milhares de questões de direito tributário. Isso aqui que é cobrado em prova. Principalmente prazo. Isso aqui desrespeitou o princípio da legalidade? Não. Agora, é uma diferença da reserva legal, da estrita legalidade, tem que ser lei. Né? Ok, ó. Tal decreto não poderá contrariar a previsão no Código Tributário Nacional de prazo de pagamento de 30 dias de tributos federais. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Tal decreto viola o princípio da anterioridade tributária nonagesimal. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Isso aqui dá não surpresa, né? Pelo contrário, né? Que ele está prorrogando, está beneficiando mais ainda, né? Tá? Ok? Agora, aqui, ó. Vamos pegar a letra B aqui, ó. Tá? Vamos pegar a letra B aqui, ó. Tal decreto não pode contrariar a previsão do Código Tributário Nacional de prazo de pagamento em 30 dias. Beleza, tá? Olha só.
Isso aqui não é somente para esse exercício, é para o seu curso, para a sua aprovação. Fixação de conceitos. O CTN, por exemplo, prevê o 30 dias. Tá? O que não pode é a União definir menos. Ampliar, sim. Pode. Reduzir, não. Então, a norma tributária, ele pode beneficiar. Então, ele pode colocar 45, sim. Tá? Agora, se ele coloca de 30 para 25 dias, aí o B, né, estaria certo. Né? Por que o B estaria certo? Porque é 30 dias. Então, você não pode prejudicar. Melhorar, você pode, a interpretação. Tá? Aí você vai no outro assunto, que é a interpretação da norma, né, da norma tributária. E às vezes há um conflito de interpretação. Tá? Há um conflito de interpretação. A gente vai estudar isso aqui. Esse assunto aqui nós vamos aprofundar no CTM. Tá? Mas aqui eu estou fazendo um negócio para você. Entenderam o item B? Como é 45, beleza. Né? Ele pode, né? Não pode, né? Não poderia contrariar. Se o 45 fosse menos de 30, estaria correta a letra B. Ou seja, o cara que elaborou essa questão aqui não é um sujeito normal, não é um sujeito que o cara conhece pra caramba, né? D, vamos lá. A alteração do prazo de pagamento de tributo federal somente pode ser feita mediante lei ordinária. Vamos lá, o erro está aqui somente, né? Professor, a União poderia prever isso em uma lei? Sim. Então ele pode ser tanto em lei quanto o quê? Uma norma tributária. Claro, lei vai demorar mais, né? O cara não vai fazer isso, né? A alteração do prazo de pagamento de tributos federais somente poderá ser feita mediante lei complementar. Aí é outro erro absurdo, né? Então, gabarito, letra B de bola. Letra B de bola. A letra B de bola. Professor, tudo isso aqui é para explicar o quê? É para explicar o princípio da legalidade. Para mim, é o principal princípio, né? Ok, vamos lá. Só para finalizar aqui, o assunto, né? O assunto que eu digo para vocês que é da legalidade, eu tenho que passar para vocês o artigo 100. Normas tributárias, normas complementares. Tá? Todas essas normas complementares, elas estão atendendo o princípio da legalidade, porque estão dentro da lei. Tá? Agora, ela está dentro da lei, que é diferente da reserva legal. Vem comigo aqui, tá? As normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos são, atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, tem legalidade. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a qual a lei atribui eficácia normativa, legalidade. A prática reiterada observada dessas autoridades administrativas. Os convênios entre si celebrem a União, Estados, DFs, municípios. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros, de mora e atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Né? Então, o que acontece? Exclui a imposição de penalidade. Então, se o contribuinte atendeu qualquer norma complementar, ele está protegido. De quê? De penalidade, cobrança de juros, de mora, atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Né? Bacana, fechou. Né? Tudo isso aqui está atendendo o princípio da legalidade. O que não é o seguinte, que não é o que, professor? Da reserva legal. Então, o artigo 150, inciso 1, é o princípio da reserva legal. Tá? É o princípio da estrita legalidade. O princípio da legalidade é outra coisa. É que o ato tem que estar de acordo, a edição dos atos deve estar de acordo com a legislação vigente. É diferente, né? Vem comigo, vamos embora. Tá? Limitações do poder de tributar. Inciso 2. Outro princípio. Princípio da equidade tributária. Equidade é diferente de igualdade.
que é equidade? É tratar os desiguais desiguais. Os iguais desiguais de acordo com o quê? Com cada um, com a desigualdade de cada um. Então é proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na mesma situação equivalente. Ok, né? Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, função por eles exercida, independentemente de denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Né? Então, isso aqui é o princípio da equidade tributária. Vamos ler novamente. Instituir tratamento. É proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ok, né? Então não tem muita coisa para explicar, né? Vamos lá. 3. Tá? É proibido cobrar tributos. Tá? Tributos. Uma tríade aqui. Cai bastante, cai bastante. Ó. Tributos. Tá? Não impostos. Aqui é tributos. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições, no plural. Tá? Beleza. Tá. 3 princípios. A gente vai tratar os 3 em detalhes, porque ele despenca. Vamos lá. 1. É proibido cobrar tributos em relação a fatos geradores, FG, fatos geradores, ocorridos antes do início da vigência da lei, que houver instituídos ou aumentado. Princípio da irretroatividade. Irretroatividade, ou seja, né, a lei tributária, ó, fato gerador. Então, como a gente vai explicar mais esse cara aqui para vocês, né? Então, é daqui para frente, é irretroatividade. Irretroatividade da lei tributária. Então, é daqui para frente, né? O que é um fato gerador? Então, vocês têm a hipótese de incidência. Beleza? Hipótese de incidência. Está previsto na lei. Ocorreu a hipótese de incidência, ocorreu o fato gerador. Ah, professor, não existia a lei. Então, não tem, não pode retroagir. Então, a regra geral é que não pode retroagir. A gente vai explicar mais. Aí nós temos mais 2 aqui, ó. Princípio da não surpresa. Tá? Não surpresa, que é o princípio da anterioridade anual, né? E da anterioridade nonagesimal. E a gente vai, tá? Nós vamos falar em detalhes. Vamos falar do primeiro aqui para vocês, né? Primeiro aqui, né? Então, o princípio da irretroatividade, beleza? Irretroatividade. Então, é o seguinte, fatos geradores ocorridos antes, né? Aplicação da legislação tributária, artigo 105 do CTN. Vem com o papo aqui. A legislação tributária, ó, falou legislação tributária. Quando a gente fala legislação tributária, a gente está falando de quem? Nós estamos falando de leis, estamos falando de tratados internacionais, estamos falando de convênios, estamos falando de decretos e normas complementares. Tá? Isso aqui, então, é o seguinte, ó, normas, legislação tributária. É uma interpretação maior. Tá? Uma interpretação maior. Beleza? Vou até pegar aqui meu CTN. Vou pegar meu CTN aqui. Beleza? Eu vou lá no artigo 102. Não. Aqui, ó. Os tratados e convenções e com alcance, não normas complementares, ok, né? Isso aí, beleza. Tá? Ok. Anterioridade anual. Beleza. Vem com o papo aqui. Legislação tributária, é tudo. Aplicam-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Ó, futuros. Daqui para frente. E aos pendentes. O que significa aos pendentes? Ele iniciou antes da lei. A hipótese de incidência, o fato, mas ele não concluiu.
aí ele é pendente. Então, aplica-se também aos pendentes. Ó, tá? Assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. O 116 é a obrigação tributária principal. Tá? Essa é a obrigação tributária principal. Bacana entender aqui? Então, ó, a regra geral é daqui para frente. E aos pendentes também. Ok. Beleza. Tá? Ok. Né? Professor, essa regra tem exceção? Tem exceção também. Então, você sabe que a regra é daqui para frente. É o princípio da irretroatividade da lei tributária. Mas o CTN ele trouxe os casos que devem retroagir. Vem comigo. Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Né? Ó, ato é uma ação, né? Fato é uma situação que não foi ainda normatizada. É um fato pretérito. Professor, o que significa pretérito no português? Passado. Né? Ó, então, aqui é a aplicação da lei em fatos do passado. Ou seja, o artigo 106 ele traz as exceções do artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. Imagina, o examinador vai cobrar isso. O examinador sabe que a lei tributária não deve retroagir, ele sabe que você sabe disso. Mas ele quer saber se você sabe as exceções. E está aqui. Aí, ó. Tá aqui, ó. Então, lei tributária. Tá? Na lei tributária. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Olha aí, né? Então é o seguinte, vamos lá, né? Então existe lá uma lei que foi editada, e essa lei que foi editada, ela deixou lacunas de interpretação. E eu digo para vocês, tá? A legislação tributária é uma legislação amarrada, é uma legislação complexa, é uma legislação que gera muitas interpretações. Eu confesso para vocês que tem alguns dispositivos que eu fico na dúvida. Imagina um operador da lei. Ele pode interpretar de formas diferentes. Aí vem uma outra lei. Essa outra lei vem esclarecer essa norma. Então, em todos os casos, prestem atenção, onde a lei for interpretativa, ela não está sujeita ao princípio da irretroatividade, ou seja, é permitida a retroatividade. Beleza, então quando ela é expressamente interpretativa. Agora, né, tem uma lei, né, tem uma lei que ela aplica a penalidade de infração. Beleza? Então, ela não poderá retroagir, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados, né? Que eu acho uma puta sacanagem, né? Poxa, você aplicou uma penalidade pro cara, né? Você aplicou uma penalidade pro cara, né? Aí vem uma outra lei dizendo, explicando, né? E você não pode aproveitar essa explicação na aplicação da penalidade. Você não pode, tá? Você não pode, né? Eu acho uma sacanagem isso, né? 2, né? Olha aí. Então, 2 casos comigo, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. Excluída a aplicação de penalidade e infração dos dispositivos interpretados. 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. Isso aqui é importante. Ó, tá? Ato não definitivamente julgado. Tá? O que é definitivamente julgado? Né? Transitado e julgado. Ok? Então o cara contesta lá, o cara contesta o lançamento. Ele entrou na primeira instância, tem recurso, perdeu. Aí, antes de impetrar na segunda instância, houve uma lei nova, né,
que deixou de defini-lo como infração. Aí ele vai aproveitar aquilo. Beleza? Ó, tá? Ele foi penalizado. Beleza, mas ele ainda não entrou, está no prazo dele. Então, aí o que acontece? Ele vai ser retroagido, entendeu? Ah, então vamos lá, né? Quando deixe de defini-lo como infração. Aí, ó. Então, no caso de infração, o texto tem que ser expresso. Tá? Então, ele vai o quê? Retroagir. Desde que não definitivamente julgado. Por quê? Já pensou, cara? Tem lá, já lá o órgão julgador já transitou julgado 10 mil processos sobre aquele assunto. 10 mil processos, né? Se a nova lei deixar de defini-lo como infração, o que vai acontecer? Se não tivesse isso, nós íamos ter que reabrir os 10 mil processos, não ia dar conta, ia ter um prejuízo gigantesco e além do prejuízo operacional sem precedentes. Então o legislador, nesse caso aqui, ele usou a coerência daqui para frente. Agora, se você tem um processo que ainda não foi concluído, aí tudo bem, retroage, acabou. B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e que não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Né? Falta de pagamento de tributo. Né? Aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Né? Eu tenho que explicar umas coisas para vocês importantes aqui. Tá? Vou voltar aqui. Então você tem aqui, a hipótese de incidência, a lei criou, está lá, ela é abstrata, materializou, ocorreu o fato gerador. Beleza? Fato gerador, obrigação principal e obrigação acessória. O fato gerador constitui o crédito tributário. Quando você constitui o crédito tributário? Através do lançamento. Beleza? Lançamento. Tá? O que acontece aqui? Constituiu. Você tem 30 dias para contestar aí praticamente, em média, 30 dias para contestar o lançamento. Tá? Você tem 30 dias para contestar o lançamento. Beleza? Você tem 30 dias para contestar o lançamento. Beleza? 30 dias, né? É 30 dias. Aí, aqui, você vai entrar com recurso. Recurso contra o lançamento. Perfeito? Aí você tem primeira instância. E depois você tem a segunda instância. Depois você tem o que, professor? Transitado e julgado administrativamente. Ocorreu o lançamento, guri. Você concordou. Você pode até pagar. Você pagou o crédito tributário. Pagou lá o DAR, documento de arrecadação. Acabou. Entendeu? Acabou. Né? Aí você tem lá uma infração, beleza? Recurso. Por que eu estou falando sobre isso? Né? Deixe de ter como infração. Então você então aqui, tem 30 dias. Então o que acontece aqui? Tá? Você não cumpriu uma obrigação acessória. A obrigação acessória, nesse caso, converteu em obrigação principal. Foi feito um lançamento de pagamento de uma multa, que ela virou principal. Tá? Então é o seguinte, se você pagou esse cara, acabou. Transitou em julgado, você aceitou administrativamente, né? Então isso aqui, quando deixe definido como infração, expresso, né? Agora é o seguinte, vamos lá, né? Quando deixe de tratá-lo contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulenta, nem tenha implicado ou falta de pagamento de tributo. Né? Ok, né? Beleza, né? Então ela vai retroagir, Deixe de tratá-lo contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido. Ela vai retroagir. Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, né? Então ela vai retroagir, né? Quando lhe comine penalidade menos severa, né? Que previa a lei vigente do tempo, né? Do tempo de sua prática, né? Do tempo da sua prática, né? Então nós temos aí essas três situações aqui, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Três situações da irretroatividade da lei. Professor, e aí?
lá no CTN nós vamos explicar com maiores detalhes essas situações aqui de irretroatividade da lei. Bacana? Então já trabalhamos o primeiro princípio, que é o princípio da legalidade. Em detalhes. Princípio da irretroatividade, em detalhes. E agora é do princípio da não surpresa. Não surpresa. Né? Então vem comigo. É proibido cobrar tributos. Tributos. Tá? Olha aí, ó. Tributos, né? Ok, né? No mesmo exercício financeiro, ou seja, no mesmo ano em que haja sido publicada a lei que instituiu ou majorou, né? Então, né, se criou um tributo, tributos, ó, ao plural, né? Em 2025, ele só pode em 2026. Então, isso aqui é da anterioridade anual. Né? O que acontece, professor? Esse dispositivo aqui, ele é oriundo, né, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Né? E aí, professor? E aí tinha muitos caras espertinho, muito cara espertinho, que fazia o seguinte, tá? Muito cara espertinho, tá? Muito cara espertinho, tá? Muito cara espertinho, que publicava no dia 28 de dezembro o tributo novo, no dia 1º de dezembro, de janeiro do outro ano já passava a existir. Né? Certo? Aí, né? Olha como é que é o direito, né? Aí esse cara aqui, através da emenda constitucional 42 de 2003, ele incluiu, né, o princípio da noventena. Ó, antes de decorridos 90 dias da data que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o observado disposto da linha B. Aí, ó. Tá certo? Da linha B. Então, o que é observados, né? Então é o seguinte, o cara chegou lá, ó, instituiu em março. Beleza? Ó, março, né? Ó, detalhe. Instituiu, criou ou aumentou. É duas coisas. Tá? Aí, ó. Instituiu ou aumentou, né? Aí o que acontece aqui, ó? Então ele vai ter que ter abril, março, abril, maio. Beleza? E além disso, o quê? Até dezembro. Então ele tem que ter os dois, ó. Observado, ou seja, incluído o princípio da anualidade, né? Porque se não tivesse essa palavra aqui, já tinha matado lá da anterioridade nonagesimal. Aí o que acontece? Foi lá em dezembro, dia 28 de dezembro. Beleza. Virou o ano, ele cumpriu B. Aí você tem que contar mais 90 dias. Ó, 90 dias, não é 3 meses, tem que contar. Tomar cuidado. Dezembro tem 31 dias. Então, o dia 31 de dezembro entra. Janeiro tem 31 dias. O dia 31 de janeiro entra na contagem. Por quê? Porque muitas questões de concurso vai pôr você para fazer continha no dedo. Você tem que lembrar que dezembro tem 31 dias. Você tem que lembrar que janeiro tem 31 dias. Você tem que lembrar que fevereiro não é cheio, é 28 ou 29, dependendo do ano. Então, isso aqui é o princípio da anterioridade, okay? Anual, não surpresa, anual e nonagesimal. Tá? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Tá? O que acontece é que esse é um princípio, lá diz tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, tá? E contribuições. Né? Acontece que esse princípio, essa proteção, é a proteção que mais tem exceções. O que mais tem exceções. Parágrafo 1º. Aqui eu tinha que colocar exceções, né, ao princípio. Eu vou corrigir agora, né? Exceções.
Não é exceção, né? Salva, professor, salvo. Aí, exceções ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Noventena, nonagesimal vem de 90 dias. Aí, a vedação do inciso 3A. B. Esse B, ela é a anual. Ó. Não se aplicam os tributos previstos. Artigo 148.1. Empréstimos compulsórios. Ok? Você tem 1 e 2. Tá? Ok? É investimentos, né? Investimento relevante. 153.1, imposto de importação. 3, exportação. IPI. 5, IOF. Beleza? 154, né? 154.2, né? O que é 154.2? O que é o 154.2, gente? Deixa eu ver aqui, rapidão. Aqui, ó. Imposto de guerra. Ó, calamidade pública e guerra externa. Ó. Então é o seguinte, ó. Imposto de guerra. Beleza? Então esses tributos não estão sujeitos ao anual. E a vedação do inciso C. O que é o C? 90 dias. Não se aplica aos tributos previstos. 140, imposto, ó, empréstimo compulsório, calamidade e guerra. 1, importação, exportação, tá? IPI, outro aqui, IPI, IOF, e o 154.2, que é o quê? Imposto de guerra. Nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos, 153, né? Esse aqui é do município, isso aqui é IPTU, e aqui é IPVA. Aí. Tá? Nós não tivemos. Próxima aula, nós vamos estudar os artigos 153 e 154. São os impostos da União. Ok? Depois, nós vamos para o artigo 155, que é os impostos dos estados. Depois, o artigo 156, que é os impostos dos municípios. Né? Depois, o 156A, que é de competência compartilhada. Professor, é muito difícil decorar isso. Eu sei. E, além disso, né, o que acontece? As exceções, vem comigo, as exceções previstas ao princípio da não surpresa anual e não surpresa nonagesimal, essas exceções elas estão distribuídas ao longo do texto constitucional. Por isso, sem dúvida nenhuma, né, o assunto que é mais cobrado na prova, que é mais cobrado disparadamente dessa aula, é o princípio da anterioridade. Então eu fiz uma tabela aqui para vocês, né, pode ter alguma falha, né? Então vamos lá, né? Olha só. Impostos, aqui na verdade tem que pôr tributos, né? Corrige aí, gente. Tributos, né? Tributos. Inclusive eu vou corrigir esse cara aqui, tá? Depois de terminar eu vou lá no Excel que eu tenho, né? Bom, tributos. Não se aplica anterioridade anual e não se aplica anterioridade nonagesimal. Tá? Não se aplica. Ó, empréstimos compulsórios, calamidade e guerra externa. O 148.1. Né? Por quê? Porque nós temos o 148.2, que é investimento público relevante. Beleza? Então, ó, empréstimos compulsórios, calamidade e guerra externa, o 148.1, não aplica nem anual, nem a nonagesimal. O imposto de importação e exportação, o IOF e o imposto de guerra. Tá? Então, aqui é o quarteto. Ó, imposto de importação, imposto de exportação. Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, estou aqui para fazer um convite muito especial. Por apenas R$ 89,90, eu vou repetir,
R$ 89,90 você vai ter um curso completo do direito tributário na Constituição Federal de 1988, inclusive, né, com as alterações da nossa grande reforma tributária pela emenda, produzida pela emenda 132 de 2023. Professor, o que vai ter nesse curso? Cara, muitos exercícios, artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, aprofundamento teórico, 2 artigos, atenção, 145 da Constituição Federal até o artigo 162. Professor, tem garantia? Sim. Cara, pode ter certeza, você vai adorar esse curso. É um curso espetacular para quem faz concurso de carreira fiscal ou até mesmo carreira jurídica. São aulas que, particularmente, né, eu sou professor dessas aulas, mas sabe quando você faz aquele curso, fala, é o curso, esse é o curso. Por apenas R$ 89,90 você vai ter todos os artigos, do artigo 145 até o artigo 162 da Constituição Federal, sem enrolação, com propriedade, com uma didática, cara, sem precedentes. Tá? Professor, prazo de acesso, 2 anos. Por 2 anos, 89 não. Professor, se tiver aula nova, você vai receber essa aula a custo zero, porque essa aqui é uma oportunidade única. Detalhe, ó, em breve nós teremos aí o nosso curso do CTN, nessa mesma tocada aqui. Tudo bem? Valeu, espero vocês. Tchau, tchau.